Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica, que se você gostar, você divulga, você inscreve, você compartilha. Se você não gostar, você vai falar para ninguém, deixa que os outros gostem, tá? Então, hoje a gente está conversando sobre campo mental, que foi iniciado já a encontros anteriores. Depois você olha aí, você encontra campo mental 1, 2, 3, tá? A gente vai conversar um pouco disso. A gente já fez o 1, então lá, para quem ainda não fez, não teve acesso a esse ainda, a gente falou num resuminho pequitito aqui, que Deus é o princípio criador, é a fonte da vida. A gente falou que a matéria não é tão sólida quanto se apresenta. Ela é feita de energia condensada, não é? Ela é feita de energia, portanto. E a gente fez uma escalinha baseada na filosofia hindu, onde nós temos, numa primeira oitava, o mundo material. Depois, uma oitava acima, eu tenho o mundo da energia. E depois, uma oitava acima, eu tenho o mundo da consciência. Então, de alguma forma, para facilitar e para a gente memorizar, a gente podia dizer assim: matéria é igual a energia, que é igual a consciência. Isso, gente, dá um curso, mas a gente vai indo aos poucos, né? E então, esse foi o tema tratado lá. Como é que é a mente? Como é que as outras pessoas veem no conceito de divindade com a mente que elas têm? E aqui, chegando no Espiritismo, chegando no Emmanuel, né? Hoje nós iniciamos com a visão do Emmanuel. Para quem não conhece, quem não viu, o Emmanuel, ele é o mentor do Chico Xavier. Todo mundo conhece o Chico Xavier, né? E eu gosto do Emmanuel, faz muito sentido o que ele explica. Eu sou uma pessoa que se guia muito pelo sentir das coisas. Olha, isso aqui tá perfeito, tá bonito, mas eu não tô sentindo nada, não tá me falando nada. Tá perfeito, tá bonito, mas talvez não seja para mim. Então, eu uso muito esse sentir, esse sentido que emana das coisas e que eu capto e que eu chamo essa sensibilidade de mediunidade, uma capacidade de senso-percepção. Então, o Chico, ele percebe, através da mediunidade dele, do sentir dele, a fala do Emmanuel. E ele escreve, psicografava e depois publicava os livros e a gente lia, né? Então, na leitura do Emmanuel, o que faz muito sentido para mim, ele tem uma fala que diz assim, que a mente é um manancial vivo de energias criadoras. Olha, a mente é uma fonte de energia criadora. Pensa nisso, gente. Isso é bastante. Você cria com a sua mente. Você pensa é mente. Você pensa em fazer um vestido. Então você vai lá, você vai comprar um pano, você vai comprar o forro, você vai ver o modelo. O vestido está pronto? Não. Você está pensando. Você vai criar a partir da sua mente. E você tem mente e essa mente tem um poder criativo. Ai, que coisa linda! Pega a aula passada e vê que essa criatividade emana de Deus. Gente, toda criatividade emana de Deus. Na sua mente é que você resolve se você vai fazer uma criatividade boa ou ruim. O que você vai fazer com esse seu poder de criação? Então, o Emmanuel diz isso, que a mente é um manancial vivo de energias criadoras. Ele diz também, num segundo momento, que o pensamento é uma substância mensurável. O que é isso? Que no mundo do pensamento, lá onde ele está, ele vê mais coisa do que nós vemos aqui. Ele fala do pensamento como uma coisa real, uma coisa que ele pode ver e que ele pode mensurar. Nós, nessa dimensão que estamos, podemos ver e podemos mensurar? Não, nós não podemos. Mas ele, com isso, ele conta pra gente que
está numa dimensão onde o pensamento é mensurável. Então, vai chegar um dia que a gente vai poder chegar a isso. Ele se antecede, não é? Então, nós aqui não sabemos mensurar, não temos fita métrica para mensurar o pensamento. Mas você sabe muito bem se aquele pensamento serve ou não serve. Se aquele pensamento te é benéfico ou não. É disso que eu estou falando. A gente não está medindo, a gente não está vendo, mas a gente está analisando. Analisar é uma função psíquica, é um processo que a nossa consciência tem, portanto, é um processo mental. É disso que nós estamos falando. E analisar, inclusive, as mensagens mediúnicas que chegam, né? Como você analisa a comida que você compra, analisar é função psíquica, que você usa para que você quiser. Então, o pensamento é uma substância mensurável. E depois ele ainda diz, num terceiro momento, ele diz que a imaginação é fonte de vitalidade. Fonte! O que é fonte? Você jorra de você. Então, a imaginação é fonte de vitalidade. O que é vitalidade? Vital, de vida. Então, você tem uma mente que tem uma imaginação que é fonte de vitalidade. Olha que coisa mais importante que você é portador. Você é portador dessa vitalidade, você é fonte de energia e você é fonte de movimento. E quando eu estou falando de movimento, não é só movimento físico, sabe, do ir e vir, mas é o movimento que você faz na vida, principalmente na sua vida. Como é que você usa essa mente para você viver? Você trabalha com ela, não trabalha, aceita as coisas como vem, analisa, questiona. Então, em poucas palavras, ele faz um capítulo que a essência do capítulo é isso. Eu trago pedacinhos assim, não é? Para a gente discutir, para ilustrar a nossa fala, mas você volta lá para aquele pensar que a gente vem desenvolvendo, que a nossa mente, ela pode ser dividida, para efeito de compreensão, em 3 itens: em mente instintiva, em mente intelectual e mente espiritual, que a gente vai usar isso e juntar com aquilo que a gente aprende lá na escola formal. Lá na escola formal, a gente não estuda a mente, a gente estuda o cérebro. Cérebro e mente são coisas diferentes aqui nesse contexto, tá? Então, você lembra daquela imagem azulzinha que a mente estava tudo azul dentro da cabeça do cara e fora, para representar que mente é dentro e fora. E a teoria do cérebro que nós trouxemos é a teoria do cérebro trino. Essa teoria, ela foi elaborada recentemente, em 1970. E foi um neurocientista atual, ele faleceu em 2007, né? E ele dizia, e ele mostrou, e ele escreveu, ele publicou, e a gente foi lá na escola e estudou que o nosso cérebro, ele não está falando de mente, ele está falando de cérebro, mas são coisas correlatas, então nós vamos fazer o link, né? Ele é formado de 3 partes. A parte primeira lá é um cérebro reptiliano. Esse foi formado lá, vem se desenvolvendo lá de trás. A gente reparte, ele cuida do instinto, a gente reparte isso com a bicharada, né? Todos os animais têm cérebro reptiliano, os mamíferos lá, os répteis têm, daí que vem o nome, réptil reptiliano, né? Depois vem uma outra camada em cima dessa, no nosso cérebro, tá lá. S límbico, é sistema límbico, é o sistema que trata das nossas emoções. Não gosto, fiquei com raiva, não sei o quê. E depois tem o neocórtex, que é aquela camada da inteligência, do raciocínio, da mente, da fala. Então você vê que no processo evolutivo,
essa coisa foi se desenvolvendo. Primeiro os instintos, depois aparece a emoção, depois aparece o pensamento. Então, há uma lógica nesta teoria, neste pensar. Então, a gente vai juntando coisas que você aprendeu e que podem facilitar o nosso raciocínio para a gente entender melhor essa dinâmica cerebral, mental, e que funciona com a nossa sensibilidade, com aquilo que nós buscamos, que nós sentimos, que nós percebemos. Perceber, por exemplo, é coisa lá do neocórtex, né? Então, falando um bocadinho do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro, digamos assim, instintivo, que ele trabalha com as coisas do nosso instinto, ele tem como característica a nossa sobrevivência. Você precisa, ele é responsável pelas sensações primárias. Que é a sensação primária? A sensação de fome, a sensação de sede, você precisa comer, beber, dormir, não é? Estas coisas, ele toma um tanto de conta disso. Não é porque ele é o cérebro reptiliano que ele não é importante. Ele é, se você não funcionar com a comida e a fome, e a sede, e a bebida e o sono, se você não se organizar nesta parte, o resto também não vai funcionar. Então você vê que a máquina é perfeita, tá lá para isso. Agora, lembrando que a mente que vem do cérebro, a mente instintiva, então esta parte do nosso cérebro físico funciona da mãozinha para a mente que cuida do instinto. Lembra? Cuida do instinto, do intelecto e cuida do espírito. Então, aqui a parte física que se comunica com a parte mental. Aqui, a mente instintiva. A mente instintiva, quando a gente está pensando agora em termos de mente, né? É aquela que a gente reparte com os animais. O primeiro degrau da evolução ali, né, da escala evolutiva, tá lá e a vida depende dela, tanto quanto nós dependemos hoje, tá? Então, veja, o bicho respira, o bebê respira, a planta respira. Se a gente for olhar um pouquinho adiante, né? O bicho mama. O bebê nasce sabendo mamar, ninguém ensina, ele não faz curso de mamar. Ele vai se ajustando à mãe e ele mama naturalmente. O bicho anda. O bebê não anda quando nasce, mas ele vai se ajustando, engatinhando e ele anda. O bicho faz digestão, isso é um processo instintivo. O bebê faz digestão também, faz assimilação, excreção, tudo. Você já entendeu o que eu tô falando, né? Então, essa parte do instinto, você tem uma mente instintiva que tem um lugarzinho aqui no cérebro que trabalha em perfeita sintonia e você vai se desenvolvendo. Aí, se a gente der um passinho mais adiante, o bicho tem emoção. E o bebê também tem emoção. Ele é pequitito, mas ele fica com raiva. Não dá o que ele quer para você ver como ele grita lá, feito um danado, né? Então, quando você está falando de emoção, aí estamos falando do sistema límbico. A parte cerebral é o sistema límbico que está lá, né? E esse sistema límbico, ele tem estruturas relacionadas. As estruturas são físicas, são os pedacinhos dele, são as partes que o compõem. Ele tem estruturas relacionadas com os nossos processos emocionais. O que é o processo emocional? Eu gosto, eu não gosto, eu tenho ciúme, eu quero chamar atenção, eu fico com raiva, eu quero brigar. Esse gosto, não gosto. Os mamíferos, os animais mamíferos, eles já têm um sistema límbico formado. Você vai lá olhar, ele tem sistema límbico, né? Ele tem um kit emoção, que não é exatamente como o kit humano, que é mais completo. Então, você está, de novo, olhando a escala evolutiva.
E no ser humano, no cérebro dele, a última camada chama-se neocórtex e ela é localizada na parte externa do órgão, né, do nosso cérebro. Facinho, para entender facinho, pensa na laranja. Pensou na laranja? Ótimo. Agora pensa na casca da laranja. A casca da laranja, numa analogia, faz as vezes do neocórtex aqui dentro, tá? É a última parte que tem lá. E essa última parte, ela tá relacionada a funções importantes, né? A percepção daquilo que chega para mim, das minhas sensações, do que eu cheiro, do que eu escuto, do que eu provo, isso tudo, essa sensação entra lá dentro. A percepção dessa sensação se dá no neocórtex, né? Comandos para você, preste atenção, faça isso, observe aquilo, partem daqui. A consciência funciona no neocórtex, a linguagem funciona no neocórtex, o pensamento tá por lá, porque você pensa e você fala. Tem gente que não pensa, só fala assim, mas isso faz de conta, deixa passar, né? Então, o neocórtex, é mais desenvolvido nos humanos do que em outros primatas, do que nos animais, mamíferos inferiores lá, né? Muito bem, nessa parte do neocórtex a gente pode intercalar, fazer o nosso tecido grudar, fazer o nosso tricôzinho aqui com a mente intelectual. A mente intelectual, ela se desenvolve mais, ela vem se desenvolvendo. Os mamíferos, meu cachorro é muito inteligente, parecido meu gato, ele sabe tudo, ele só não escreve, o mais ele sabe tudo. Eu sei, mas ele ainda não fala inglês, não é? Ele só mia. Então, ele tem as inteligências dele, lógico, mas é a inteligência para o nível de consciência que ele tem. Muito bem. O ser humano, ele se propõe a aprender e ele aprende, se ele se esforçar, você sabe, né? Se ele quiser, senão ele não quer. Então, a mente intelectual cresceu além, ela foi para depois do sistema límbico e ela pode auxiliar o sistema límbico, ela pode educar. E em alguns homens, esse neocórtex, né, essa faculdade que ele tem de trabalhar com isso, ela é mais abrangente, ela é mais avançada. E outros nem tanto, né? Outros um pouco assim, meio, né, primata ainda. Olha, sai no trânsito aí pra você ver. Tem nego que pega a criança e joga da janela para fora. Olha lá para mim que o neocórtex dele tem essas coisas. Tá lá, sim, mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Então, uns têm mais avançado, outros nem tanto. Uns vivem mais a parte intelectual, outros vivem mais a parte instintiva ainda. E você fica esperto para não agir por puro instinto, porque o instinto mora aqui, sabe? O límbico tá aqui, o reptiliano tá aqui. E eu tenho que desenvolver o neocórtex para dar conta desses dois aqui, porque senão o bicho pega, né? Então, a mente intelectual, o papel dela é fazer você sair daquela paixão exacerbada e introduzir o uso da razão. Você sai daquela emoção do límbico, aquelas raivas do límbico, né? E você entra com o intelecto para mostrar, olha, isso aqui, se você fizer assim, você vai quebrar a cara. Ele furou o seu pneu, mas se você for lá e der um tiro na cara dele, você acha que vai ficar barato? Quer dizer, você começa a usar o seu intelecto para educar a sua emoção. Às vezes a pessoa tem um desejo enorme de ter qualquer coisa e ela não mede se é bom, se é ruim, então precisa de uma vontade raciocinada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você faz esquerdo, tá? Você está entendendo? Então, essa mente intelectual é como se fosse o empregado, como se fosse o vassalo do rei, não é?
é um elemento mais bruto que está à espera de um toque mágico para a sua transformação. Gente, toque mágico é uma maneira assim delicada de falar que você tem que fazer um esforço educacional. Sem educar a força instintiva, você continua bicho. Olha, o caminho para a evolução é educação. Tô puxando a brasa para minha sardinha. Eu sou professora, mas educar não é ensinar a ler e escrever. É muito mais. É fazer o cidadão explorar, trazer para fora o potencial que ele tem. É o que nós estamos fazendo aqui. Não estou ensinando você a ler e você escrever, mas eu estou mostrando para você o seu potencial e, se Deus quiser, nós vamos chegar ao como explorar esse potencial. Então, o toque mágico, a varinha de condão, é educação, tá? Se não educar, a coisa não vai. Educar não é só ir para a escola, tá? Já falei, é você desenvolver o seu potencial. Se for indo para a escola, se for na prática, na experiência, os métodos empíricos que existem, ótimo, você está desenvolvendo e o seu papel é isso, você veio para isso, né? Então, o intelecto é o alvorecer, é o amanhecer da consciência maior, da consciência do eu, da consciência da alma, o nome que você quiser, não interessa o nome, você entendeu o que eu tô falando, né? Então, é você ir além da sensação, é ir além do reconhecimento do mundo externo, porque reconhecer o mundo externo é fácil, você tateia, ouve, toca, você sabe que está ali no mundo externo, né? Mas eu quero que você vá além da atenção voltada para fora. A consciência é bem simples, lá naquele momento inicial, ela aceita as coisas sem perguntar, sem discutir, e sabe, daqui, tudo que vem tá lá. Quando o cara começa a ganhar intelecto, ele vai impulsionar o processo. O sujeito começa a pensar por si mesmo. Ele começa a classificar. Como é que você classifica as coisas? Você vai separar feijão. Ué, esse tá estragado, esse tá bom, esse eu quero, esse eu não quero. Ah, eu vou separar as coisas que eu vou usar para o bolo. Para eu separar, eu vou analisar, eu vou deduzir, eu vou ver se serve, vai passar nos meus testes aqui, falar, olha, isso aqui tá bom, isso não tá, tô raciocinando em cima. Então, você vai vendo, tá? Que o intelecto tá ali embasando essas ações que estão aqui, que você tá fazendo aqui. Então, a proporção que a pessoa progride nesse universo intelectual, ela começa a julgar as coisas por si mesma. Ela não precisa de ninguém para dizer para ela se aquilo serve ou se aquilo não serve, né? Ela começa a aprender coisas que são razoáveis e ela vai educar aquela parte instintiva dela. Ela vai falar, olha, isso aqui não serve, eu não vou mais fazer desse jeito. Eu vou fazer, onde ela sabe, o instinto é comer, mas ela fala assim, vou comer o quê? Eu vou comer uma comida saudável. O instinto é dormir. Sim, mas eu vou dormir onde, vou dormir como, vou dormir que horas. O instinto fala assim, olha, agora é hora de namorar. Tá bom, eu vou namorar quem? Eu vou namorar, deixa eu ver, aquele ali é meio desdentado, não curto. Aquele ali, assim, sabe? Vai lá, naquele pancadão, com uma arma pendurada no pescoço, eu quero namorar? Não, não quero. Quer dizer, você pega o instinto e você já pega esta outra parte e começa a educar. Aí você começa a criar em si e você começa a ter as suas próprias conquistas. Você é dotado disso, né? E de conquista em conquista, o intelecto progrediu e progredirá ainda. O intelecto não parou, gente. Aqui
os estudos mostram que isto aqui não está concluído ainda, né? Tem estudos maravilhosos sobre isso. Qualquer dia a gente comenta um pouco. Então, não faça também do intelecto um Deus. O intelecto é muito bom, sim. Há intelectos brilhantes, maravilhosos e criminosos. Há intelectos brilhantes voltados para o assassinato. Há intelectos brilhantes voltados à manipulação. É só você escutar discurso político que você sabe que tem gente ali voltada para manipulação, com salvo as honrosas exceções. Você vai entender que intelecto é maravilhoso, mas não é tudo, tá? Agora, quando eu vou mais adiante, mente espiritual, lembra? Mente instintiva, mente intelectual, mente espiritual. A mente espiritual, como é que a gente entende isso? É aquela que faz você procurar um tema chamado religiosidade, mediunidade clínica. É um que leva você para a música, para a arte, para o belo. É uma coisa que vai indo mais para adiante, que vai num desenvolvimento, né? Vai crescendo. É aquela que trouxe você até aqui. É aquela que se interessa pelas coisas do oculto, é aquela que se interessa pelas coisas do espiritismo. Olha, você não gosta de ocultismo, não gosta de espiritismo, gosta de astrologia. Eu também. Então, oculto é aquilo que não está expresso. É aquilo que você precisa procurar, tirar o véu, olhar, ver o que está por trás. E a mente espiritual, ela é que empurra para isso, ela é que convida para isso. Então, a mente espiritual, ela está se insinuando aqui na nossa consciência. E ela mostra para a gente que a vida não é só arroz e feijão, que a vida não é só o concreto, né? Ainda que a existência efetiva se manifeste aqui, você projeta aqui, a mente espiritual se projeta aqui. E aí você pensa nisso. E a projeção, onde é que está, Aparecida? Ela ainda não está manifesta, não está pronta aqui. Eu tenho que pensar, assimilar, entender e fazer. Você é o artífice da mente espiritual, tá? Então, há pessoas que percebem com mais clareza a ação do espírito, outras nem tanto. Outras têm um fraco vislumbre e outras não veem nada. Quando for da turma que não vê nada, você deixa quieto, tá? Não adianta. À medida que a consciência espiritual ganha espaço, que ela vai se manifestando, o homem vai ganhando uma sensação mais permanente, mais próxima, né? De uma realidade maior. Então, existe nele, porque ele reconhece um poder maior. Então ele começa a acordar para esse tipo de coisa. Começa a acordar, a perceber que tem um raciocínio mais fino, mais sutil, uma sensibilidade maior. Ele tem alma, essa alma é Deus em mim. E aí ele começa a se inteiriçar por esses temas, né? E crescendo vai a sensação dele até que ele chega, conquista. Ele compra um ingresso para a turma da fraternidade humana. Não é assim a fraternidade branca, preta, não é. Eu sou humano, eu reconheço o outro como humano e vai crescendo esta identidade com a humanidade e vai se manifestando gradativamente na consciência do fulano. Então, essa é a mente espiritual se insinuando. Ela não vai em direção contrária ao intelecto, ela vai além do intelecto, né? A mente espiritual transmite ao intelecto certas verdades, certas noções, certos conceitos que estão guardados lá e eles vêm como sementinha para a gente.
tá o nosso tempo? Eu já vi aí que, nossa, eu já falei meia hora, a gente pode falar mais um pouco? Só, mas não pode falar, olha, então não pode falar, eu retomo essa história de mente e depois no nosso próximo momento, tá? Agora você fica com um abraço grande, nós nos encontramos a semana que vem.